Primeiro de tudo, tá? Para você descobrir semoventes do devedor, isso envolve um certo trabalho de investigação do advogado. Sim, o advogado na execução, ele tem que ser um investigador ou ter uma equipe de investigação. Geralmente, os advogados que mais têm sucesso na execução são aqueles que mais sabem investigar extrajudicialmente, sem a ajuda do juiz. E você vai começar a aprender a fazer esse trabalho de investigação hoje. Primeira coisa, você vai conversar com pessoas da cidade do devedor, com pessoas que moram próximas, procurando descobrir se ele pratica alguma atividade rural, se ele tem alguma chácara, se ele tem algum sítio. Trabalho de investigador mesmo. Procurar conversar nas lojas de produto agropecuário. O fulano costuma comprar aqui, o fulano tem cadastro aqui, e assim você vai descobrir se ele trabalha com algum tipo de atividade rural. Conversas com pessoas da cidade. Eu já tive aluno que conseguiu penhorar uma quantidade enorme de gado simplesmente com essa conversa. Você pode conversar com os corretores de gado da cidade. Geralmente, cidade do interior tem um local lá na cidade onde ficam os corretores de gado. Vai lá, já vendeu o gado para o fulano de tal? Você já vendeu o gado para o ciclano? E assim você vai conseguir descobrir. Você pode ir em casas de leilão. Fulano de tal costuma comprar animal ou vender animal aqui. Vocês fazem leilão de gado do fulano de tal e você começa a descobrir fazendo um trabalho de investigação. Se for o caso, contrata um correspondente. O devedor mora em outro estado. Contrata um correspondente com esse objetivo de fazer essa investigação, tá bom? E você também pode pesquisar junto aos cartórios da cidade onde ele mora. Muitas pessoas trabalham com arrendamento de área e fazem um contrato, uma escritura pública. E você pode, então, diligenciar nos cartórios da cidade, isso para a cidade pequena costuma funcionar muito bem, e indagar se o seu devedor tem alguma escritura lavrada lá. De duas, uma, você pode descobrir que o seu devedor tem uma área de terra que ele comprou, mas que ele não registrou no nome dele, ou seja, só tem a escritura, ou você pode descobrir que ele arrenda uma área de um terceiro. Então a área não é dele, ele tem lá uma escritura pública, um arrendamento que ele fez e que você vai descobrir pesquisando junto aos cartórios. Descobriu que o seu devedor arrenda uma área? Junta isso no processo e pede para o oficial de justiça ir lá imediatamente para poder contabilizar os animais e penhorar, se for o caso. Veja, dá para você, fazendo um trabalho de investigação, descobrir algumas coisas que vão te levar aos semoventes, aos animais de propriedade do devedor. E eu quero te ensinar aqui também uma pesquisa junto ao SIGEF. O SIGEF é um sistema do INCRA que te permite descobrir se o devedor deu entrada em algum pedido de georreferenciamento de área. Meu amigo, o que é isso? Para muita gente pode ser grego, mas eu vou explicar agora, tá? Às vezes uma pessoa compra uma área de terra e compra de forma parcelada, ou seja, faz um contrato às vezes de gaveta, faz uma escritura pública com o vendedor, promete pagar lá durante 3, 4 anos, né? Mas ela já toma posse da área. Quando ela toma posse da área, ela precisa às vezes regularizar a área, ela precisa fazer o que se chama de georreferenciamento, precisa mostrar lá para o INCRA quais são exatamente as confrontações, as divisas. E nesse portal, no SIGEF, você consegue consultar pelo nome do seu devedor e descobrir se ele pediu o georreferenciamento de alguma área. Ou seja, ele vai lá no INCRA e fala: comprei a área tal, ainda não sou dono, mas já quero fazer o georreferenciamento. Eu serei dono quando eu tiver terminado de pagar a última parcela. Mas às vezes ele precisa do georreferenciamento até para poder depois regularizar a escritura. Então, você extrajudicialmente, sem precisar da ajuda do juiz, pode descobrir aqui uma área em que o seu devedor diz ser o proprietário e, com base nessa descoberta, você pode pedir para o oficial de justiça ir lá e penhorar animais, os semoventes que estão com o devedor, tá bom? Agora, é claro que isso costuma ser mais efetivo com a ajuda do juiz, já dentro do processo, quando a execução já começou. Existem algumas coisas que você pode fazer aqui para poder, para
o juiz te ajudar dentro do processo a descobrir semoventes do devedor. A primeira coisa é uma pesquisa junto ao Infojud. O Infojud é o sistema da Receita Federal, que liga então o juiz à Receita Federal, e você vai pedir para que o juiz oficie a Receita Federal eletronicamente e traga para os autos as declarações de imposto de renda do devedor. E lá, lendo a declaração de imposto de renda, você consegue descobrir se ele tem algum imóvel rural. Tá? Às vezes ele comprou, mas ainda não registrou no nome dele, então você não vai encontrar no cartório de registro de imóveis, mas como ele tem medo do leão, ele declara que ele comprou. Às vezes ele comprou parcelado, por isso que ele ainda não registrou, mas na declaração de imposto de renda dele vai estar. Então, se ele declarou que ele tem a fazenda tal no município tal, obviamente que dentro dessa fazenda a chance de você encontrar semovente é muito grande. Então, vindo a informação positiva de que ele tem propriedade rural, você vai pedir que o oficial de justiça diligencie, relacionar e penhorar eventuais semoventes que existam lá no imóvel rural. Tá bom? Então, recapitulando, dentro do processo, pede para o juiz declaração de imposto de renda, olha na declaração, viu que tem a declaração de propriedade de imóvel rural, pede para que o oficial de justiça diligencie para localizar semoventes. Às vezes, na própria declaração, vai estar constando a propriedade de animais, vai estar constando lá 200 cabeças de gado apacentada na fazenda tal, que às vezes é a fazenda onde ele arrenda. Às vezes, na declaração de imposto de renda, vai estar constando o contrato de arrendamento. Geralmente vai estar lá no campo de dívida. No campo de dívida, ele coloca lá dívida de tantos mil reais com fulano relativo ao contrato de arrendamento. Opa, ele tem arrendamento? O oficial de justiça vai lá e vê quais são os animais que estão lá dentro. Então, está aqui uma forma dentro do processo, com a ajuda do juiz, de você descobrir se o devedor tem semoventes. Outra forma, e essa aqui costuma ser muito efetiva, remessa de ofício ao órgão estadual que faz o controle sanitário de animais. Meu amigo, o que é isso? Talvez você saiba, talvez não. O Estado, ele costuma controlar a quantidade de rebanho que tem lá na sua, dentro dos seus limites territoriais. Para quê? Para fazer controle de zoonose, para poder saber se os proprietários estão fazendo vacinação. Então, todos os proprietários são obrigados a declarar perante o órgão estadual qual é a quantidade de cabeça de gado que ele tem, qual é a quantidade de porco, de ovelha e etc. Então, dentro do processo, você vai pedir para que o juiz oficie para o órgão responsável pelo controle de animais, para que ele informe ao juízo se há registro de animais cadastrados no nome do devedor e em qual quantidade. Com isso, você vai conseguir descobrir se o executado tem animais em algum arrendamento, por exemplo, área não registrada no nome dele. É muito comum que isso aconteça, né?